Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o advogado Antônio Alves, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Antônio, uma das grandes discussões que tem hoje, e muitas vezes isso daí não chega ao público para conhecimento, é sobre a questão do nome. É possível mudar nome? Quantas vezes isso é possível, se for? Sim, primeiramente agradeço o convite, meu amigo Wendel. Uma satisfação muito grande poder participar do seu programa. Sim, existem inúmeras possibilidades descritas na Lei de Registros Públicos, onde é possível a alteração do nome. O nome é um bem integrante da personalidade jurídica que é protegido pela lei. Então essa mudança não se dá mediante qualquer situação. Deve-se obedecer os casos expressamente previstos na lei para que se possa proceder a essa alteração. Por que essa proteção ao nome? Exemplo, isso daí tem alguma coisa, está ligada à questão criminal, a uma questão de algum tipo de fraude? Isso daí preocupa nesse motivo, não? O nome integra a personalidade jurídica do indivíduo. É a forma como ele é conhecido na sociedade, é a forma onde ele assume obrigações, onde ele assume deveres e onde ele contrai direitos, na verdade, né? Então, por isso, a lei garante essa proteção ao nome. Quando se pensa, geralmente, até num termos de brincadeira, o pessoal faz, olha, meu nome é Wendel, meu CPF é tal. É uma brincadeira comum. O CPF, esses códigos e esses nomes, eles têm, e até uma discussão que evolui na sociedade brasileira de se ter um código único, um número social, assim como se tem um nome social, um número único. Caminha por aí você discutir essas ligações? Na verdade, em países mais evoluídos do que o nosso, existe um sistema único. Nos Estados Unidos, por exemplo, todos conhecem que lá tem o seguro social. É um documento único para identificar o cidadão. Claro que ele vai ter uma carteira de motorista com identificação e tal, mas o seguro social lá é um documento único para individualizar também o cidadão. Não existe CPF, depois um RG, depois uma carteira de habilitação, depois no meu caso, a OAB, ou sua carteirinha do conselho profissional ao qual você é vinculado, com vários números diferentes, né? Então, essa individualização lá, em países menos burocráticos, acontece. Aqui acontece diferente pela burocratização natural do sistema, né? Eu nasci, sai a minha certidão de nascimento, logo já sai nela hoje, né? O CPF, depois eu tenho que tirar o RG, então é uma questão só de burocracia. Se eu decidir mudar de nome, é um processo rápido? Veja, vai depender da vara que o seu processo cair. Existem varas que são mais rápidas, varas que são um pouco mais lentas, certo? Agora sim, para querer mudar de nome, é como eu tinha falado no início, tem que haver esse requisito na lei. Quais são os principais tópicos para se mudar de nome? Certo. O principal hoje é a exposição ao ridículo. Pessoas que nascem com nomes que são desagradáveis têm essa possibilidade de alterar através de uma ação judicial, onde é ouvido o Ministério Público, e essa pessoa, visando evitar ela de constrangimentos, de situações vexatórias, certamente esse nome poderá ser mudado. Isso é motivo de várias matérias, né? Você tem nomes extremamente grandes, eu lembro de casos como de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? De Oliveira 4. É um nome conhecido, tem o janeiro, de fevereiro, março, abril. A legislação brasileira é muito permissiva esse tipo de nome? Não, ela é restritiva. Inclusive, o oficial do cartório, se ele entender que esse nome leva a pessoa que vai ser registrada ao escárnio público, a situações vexatórias, ele tem autonomia para se recusar a proceder com o registro. Agora, caso os pais entendam que insistirem que deve ser registrado, aí o oficial de pronto encaminha ao juízo para que seja decidido, independente do pagamento de quaisquer emolumentos. Quando você pensa numa situação dessa, hoje tem sido muito comum, acho que tradicionalmente, juntar nome de pai com mãe. Em Portugal isso é impossível. Portugal tem uma lista pré-determinada. Essa junção também é avaliada nesse sentido? Se ela causa algum tipo de constrangimento? Sim, eu tenho uma amiga que se chama Luciana e um amigo que se chama Antenor. E o nome do filho deles é Luan. É um nome comum. Agora eles escolheram porque justamente é a junção do nome do pai, da mãe e do pai. Então, se não levar ao escárnio, não levar constrangimento, não tem razão para promover alteração, bem como para o oficial do cartório se recusar a registrar. Uma mudança que você vai ver, exemplo,
na região basca da Espanha, o nome, você só pode colocar um nome que já exista. Independente, se já existe em outro país, você possa. No Brasil não chega a esse ponto, não é isso? Não, de jeito nenhum. Aqui o pai pode criar nomes para o filho, os pais podem criar nomes para os filhos, agora repito, desde que não exponha a criança a situações vexatórias. Erro de grafia. Erro de grafia também é uma possibilidade especialmente prevista na lei, onde não vai ser feita sequer a averbação, somente a retificação do assento de nascimento. Como é que começa esse processo? Pode ser mediante provocação do próprio cartório, certo? Ou então pela via judicial também. Mas uma pessoa, ela procura o cartório primeiro, ela procura um advogado? Sim, ela vai procurar um advogado que vai proceder a essas orientações. Se a pessoa não tiver condições de arcar com os custos do advogado, a Defensoria Pública assiste a custo zero também. Precisa do quê? Documento, foto? Quais são as documentações necessárias para começar esse aí processo? o procedimento é interno do cartório, né? A legislação não prevê expressamente quais são os documentos para esse tipo específico de medida. Mas os documentos básicos sempre, que todo mundo tem à mão. Identidade, CPF, comprovante de residência. E se tiver algum outro documento que tenha relação com a causa, é bom levar. Tem idade para isso? Idade mínima? Não. Até é engraçado, Wendel, que tem uma exceção na lei, né? Que a pessoa, ao completar 18 anos, até os 19, ela pode, sem motivo justificável, alterar o prenome, que é somente o primeiro nome, mantidos os sobrenomes. Isso daí sem motivo algum? Sem motivo. Basta que a pessoa, ao completar 18 anos, seja insatisfeita com o nome. Eu não entendo porque o legislador colocou essa exceção, né? Não tem uma explicação, não tem um sentido amplo disso aí, mas constando na lei deve ser cumprida. Essa decisão segue o mesmo rito dos demais motivos para tentar a alteração? Precisa de algum auxílio jurídico para isso? Sim, somente através de decisão judicial. A parte vai procurar um advogado ou a Defensoria Pública, se não tiver condições de arcar, né, se for pobre na forma da lei, e o defensor ou o advogado vai ingressar com a medida judicial, o juiz vai determinar a oitiva do Ministério Público e através de uma sentença de mérito é feita a averbação no registro de nascimento. Analisando por esse jeito, mudou o nome, muda o número de identidade, muda o número dos documentos? Não, os documentos permanecem com o mesmo número. Muda o nome, onde vai ficar no assento de nascimento essa averbação. Quando se pensa nessa questão, exemplo, tem situações que devem ser até mais tranquilas de mudança de nome. Exemplo, na hora de casar. Pode mudar de maneira tranquila? Quando vou casar, posso mudar o nome? Pode sim, não o prenome. Né? Não prenome. Isso aí só vai acrescentar o sobrenome. Pode inclusive retirar um dos sobrenomes ou patronímicos, que é como a lei denomina. E não só no casamento, né? Nos casos de adoção também, o pai e a mãe têm o direito de escolher se vai manter o prenome do filho adotivo ou se vai mudar o nome dele. Exemplo, um homem casou. Ele pode adotar o nome da mulher? Pode sim. A lei não impede problema nenhum. Mas ele pode extinguir todos os sobrenomes dele, ficar só com o da mulher? Não. Ele tem que manter os nomes de nascimento, certo? E se ele quiser acrescentar da mulher, ele vai poder acrescentar. E eventualmente tirar um nome composto. Por exemplo, João Paulo. Se ele não gostar do Paulo, ele vai poder tirar o Paulo. Ele pode tirar, mas os sobrenomes dele não. Ele tem que manter. E se não for um caso de casamento, ele pode tirar vou especular aqui. O filho brigou com o pai e a raiva é tanta que ele não quer mais nem o sobrenome desse pai. A lei não prevê essa situação, mas a jurisprudência vem entendido que o sobrenome também pode ser tirado, mas é um critério de muita exceção, não é comum que se veja isso. Então também mas não nesse caso, se o sobrenome expuser a pessoa ao ridículo... Mas a gente está num momento do Brasil em que não é raro você ter não é raro, também não é tão comum, mas ter seu pai exposto a uma operação. E isso causa constrangimento na escola por seu pai ter sido preso. Você pode mudar? Não, veja. Aí o constrangimento vem da situação, não vem do nome. Por isso que não pode mudar. A lei é muito clara quando ela diz que a possibilidade de alteração é se o nome expuser ela ao ridículo. A exposição ao ridículo nesse caso é pela situação, pela condição. Você manteria o Antônio Cunha? Teria que manter. Tem substituição por apelidos públicos notórios? Tem sim, o caso mais conhecido é o nosso ex-presidente, né? O Luiz Inácio
nasceu como Luiz Inácio da Silva e acrescentou o Lula. O que é que faz ser um nome notório? Como comprovar isso? É o nome que ele é identificado perante a sociedade, um apelido onde ele seja identificado perante a sociedade. Então, através também de uma ação judicial, ele pode promover os meios para fazer a averbação no assento de nascimento. Uma pessoa que resolveu hoje, estamos em isso daí, o Lula é da década de 80, 70, 80. Uma pessoa que hoje resolveu criar uma conta de Facebook. João, e ele resolveu, por ser muito fã do Agüero, jogador da Argentina, ele botou João Agüero. 5 anos de Facebook ativo, ele começou algum tipo de conhecimento. Ele pode botar João Agüero? Se ele ficar conhecido na sociedade como João Agüero, sem dúvida ele vai poder colocar. Como ele consegue fazer essa comprovação? Ele leva testemunhas? Ele traz algum tipo de fato? Sim, ele pode provar até pelo próprio Facebook, né, que vai estar registrado desde quando ele adotou o nome. E também tive testemunhas, declarações de pessoas próximas. Quando faz isso, ele adiciona ou ele pode suprimir, aproveitar e suprimir algum outro nome? Não, ele adiciona. Se ele for conhecido só como o nome dele, vamos supor que seja João Ferreira Alves, um exemplo. E se ele só colocou João Agüero, ele vai colocar João Agüero Ferreira Alves. Que é o caso era Luiz Inácio da Silva. Ficou Luiz Inácio Lula da Silva. Salvo engano, a Xuxa também. Maria das Graças Meneghel, ela acrescentou o Xuxa também. Isso daí costuma ter uma recepção fácil dos juízes? Sim. Veja, o processo é subjetivo. E os critérios, principalmente naquele primeiro caso que a gente falou, sobre exposição ao ridículo, também é subjetivo. Então o juiz vai analisar cada caso. Não se pode dar um parecer sobre uma situação geral. O juiz vai analisar cada caso, vai instruir o processo, certo? Vai analisar conforme a lei e as provas dos autos. E daí ele profere a decisão. Agora, eu não conheço um caso onde tenha sido indeferido. Deve existir. Isso é o quê? É vara da família? Isso é vara cível. Vara cível. Vara cível. Isso. Se o local tiver uma vara específica para direito cartorário, para essas questões aí sim, vai ser feito. Isso tem audiência? Isso daí é feito apenas o requerimento e espera a resposta? É feito o requerimento, o juiz vai determinar a oitiva da parte, né? Se ele entender que deve, vai determinar a oitiva da parte, vai ouvir o Ministério Público através de um parecer e depois ele profere a sentença de mérito. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo, o programa Ponto de Vista está aqui com o advogado Antônio Alves, a gente volta já. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o advogado Antônio Alves. Estamos aqui falando sobre a questão de regras para a mudança de nome. A gente já falou aqui no início do programa que uma pessoa pode decidir mudar esse nome e eu queria reforçar para quem estiver acompanhando nosso programa a partir de agora, que uma pessoa entre os 18 anos e 19, ela pode mudar de uma forma livre, não é isso, Antônio? Isso, a lei dá essa possibilidade. Quando a pessoa completa 18 anos, ela livremente pode mudar o seu prenome, né? Apenas o primeiro nome, mantidos os demais nomes, o sobrenome, agnome, se tiver. Uma pessoa, e a gente viu casos desses inclusive nos últimos tempos, que tenha sofrido um constrangimento por ter um nome igual, homônimo
a uma pessoa que foi presa, uma pessoa que... Ela pode mudar o nome? Sim, também existe essa exceção da flexibilização da mudança de nome. Então, a lei determina e a jurisprudência vem acompanhando esse entendimento, sim. Uma pessoa que se chama Roger Abdelmaci, ela pode fazer mudar, essa mudança. sim. Pimenta Neves. Pimenta Neves, Pode ela pode mudar. fazer essa mudança. Pode sim, sem nenhuma dificuldade. Agora, sempre respeitados esses procedimentos, né? Procurar um advogado ou defensoria pública se não tiver condições de arcar com os custos e ingressar com a medida judicial cabível. E lembrando que deve ser um processo muito bem instruído. Ela tem que demonstrar cabalmente que esse nome está trazendo prejuízos a ela. Eu citei Roger Abdelmaci por ser uma coisa bem mais forte. Mas a pessoa se chamar Eduardo Cunha, ela consegue mudar o nome? Veja, é como o critério é subjetivo. O juiz vai analisar essa situação, vai olhar quantos Eduardos Cunhas existem por aí. Isso. Não é? Então por já isso pensou, se cada um quisesse mudar de nome, então o juiz vai analisar essa questão de acordo com a prova dos autos. Se a prova dos autos indicar que a parte sofre prejuízo por causa disso, ela vai conseguir mudar o nome. Tem uma situação... Roger Abdelmaci é um nome muito forte. Ele teria que mudar só o sobrenome, só o nome? Como é que isso daí? Você pode mudar tudo? A situação de extrema exceção, né? Dificilmente Roger Sim, tem não, muitos. tem muitos. Abdelmaci vai ser mais Raro, difícil Tô botando pro extremo. Sim, o que é que a gente vê se for interpretar a letra da lei? É permitido mudar apenas o primeiro nome. Então, em princípio, o Abdelmaci permanece, ele vai sair de Roger para José, João, Wendel, Antônio, o nome que ele escolher. E claro que a gente tem uma exceção também nessa legislação, é que se você for uma testemunha ou uma vítima, né? Também. Né? Isso aí, inclusive, é um amparo muito forte para o direito criminal, que um dos programas que existem de proteção às vítimas e testemunhas, existe também a possibilidade de alteração dos nomes, aí sim, número de documento, todas essas questões, para poder individualizar ela de uma forma diferente, para poder dificultar que essa pessoa seja encontrada. Aí muda também número, muda tudo. Muda tudo. Aí muda o registro. Imagine que não é isso, tá? Mas imagine que vai ser rasgado o assento de nascimento e criado um novo, sem nenhum registro anterior, somente no livro cartorário, mas nenhum documento público. Você já citou isso no primeiro bloco, mas queria que você destacasse um pouco. Como é que se dá a mudança de nome por adoção? Por adoção, a pessoa entra na fila de adoção. Quando ela efetivamente conseguir, através da decisão judicial, a adoção, ela vai proceder à alteração do assento de nascimento da criança. E se a criança não tiver registro de nascimento, vai ter que emitir um novo. Certo? E se a criança geralmente já vem com o nome, né? Imagina uma adoção de uma pessoa de uma criança de 2 anos, ou de 1 ano. Essa criança provavelmente vai ter um nome. Agora o pai vai escolher o nome que vai dar a ele. Certo? Ele pode manter ou não o nome. E adota os sobrenomes também dos pais adotivos. Ele pode manter os dois? No sentido dos pais anteriores e dos pais adotivos? Pode manter. Pode manter o nome os pode dois. ser mantido. Tem limite para o número de sobrenomes? O prenome. O sobrenome não. O sobrenome ali recomenda que seja só dos adotivos. Só dos adotivos. Só dos adotivos. Ele não pode manter os dois. Não mantém. Existe limite para número de sobrenomes? Não existe limite. A lei não prevê. Um assunto agora que é mais recente a discussão. Uma pessoa que decidiu mudar de sexo ou se reconhece como outro sexo, um transexual, ele pode mudar de nome? Pode. Agora aí a gente tem que ter muito cuidado. Certo. Antes de 2008, teve uma decisão do ministro Menezes Direito, do STJ, onde ele determinou que fosse feita a alteração no registro público de um indivíduo que passou pelo procedimento de mudança de sexo, mas que constasse lá expressamente os dizeres que o nome e o sexo foram alterados por força de decisão judicial. Esse entendimento hoje foi afastado. Hoje o STJ entende que deve ser feita a mudança tanto do nome quanto do sexo e o registro de que foi por força de decisão judicial apenas no livro cartorário. Os documentos públicos devem constar o atual sexo e o atual nome da pessoa. Isso daí, de uma certa maneira, ainda causa polêmica? Causa, mas principalmente no campo político, ideológico, partidário, né? Que aqui a gente é isento para falar sobre isso, a gente vem falar somente sobre
como são as decisões judiciais. A gente tem Mas as polêmicas são inúmeras. Basta a gente ver aí o noticiário todo dia, extremismos dos dois lados. A gente tem hoje é cultural brasileiro que se discuta o que passa na novela da principal emissora do país, que é a Globo. Certo. E hoje a novela, a dita de horário nobre, discuta a questão da transexualidade, em que uma personagem chamada Ivana se reconhece como homem e solicitou, de uma forma inclusive muito rápida, o nome para virar Ivan. O processo é realmente rápido? Essa discussão ajuda no campo do direito a que outras pessoas requeiram isso? Como você avalia, você como advogado da área? Certo. A novela, apesar de eu não assistir essa novela, a novela em geral, quando ela trata desses assuntos, ela traz informação. Nem sempre a informação é positiva. Nem sempre é uma informação que é aproveitada pelas famílias, que é aproveitada pelas pessoas. As pessoas podem concordar ou discordar. Agora, quem passa por essa situação certamente tem uma facilidade, né? Porque ela está mostrando a situação que de repente uma pessoa pode se identificar com aquilo, sem entrar no mérito de ser certo ou de errado. Uma pessoa se identifica com aquela questão e sem dúvida vai ter até mais disposição, mais coragem para procurar os meios para fazer a alteração que ela pretende. Uma pessoa que... a gente está falando de uma personagem que é uma personagem feminina, que se identifica como homem, mas vamos fazer isso o inverso. Um homem que se identifica como mulher, decidiu mudar o nome de Cláudia para Cláudio. Ele precisa trocar de sexo para poder mudar de nome? Não. E é isso que eu me preocupo, né, com essas decisões recentes. A pessoa não precisa trocar de sexo, a pessoa vai ter que provar que se identifica com o sexo oposto. E aí sim ela vai poder trocar de nome. Isso daí é o que cria um pouco de estabilidade? Porque assim, o que é que acontece? A pessoa vai ter toda a aparência de um homem, ou de uma mulher, Cláudia, né? O exemplo que você deu, vai ter toda a aparência de uma mulher e vai ser chamada de Cláudio. Né? No processo, basta instruir com o laudo psicológico da transexualidade, de que ela se identifica como homem. Mas tem casos até de forma mais informal, casos até mais recentes, pelo menos. A cantora hoje chama a cantora A. Pablo Vittar. É estranho, né? A gente ainda não está acostumado com esse tipo de situação. Mas é o nome que ele ou ela se identifica na sociedade. Não deve ter nascido como Pablo Vittar, não sei a história dela. Deve ter nascido como Pablo Vittar, mas se identifica como mulher. Então ele também vai poder fazer a alteração somente do sexo, no caso, porque ele não quer mudar o nome. Isso. Só pretende mudar o sexo. Também vai poder. Isso também na questão de legislação pode chegar, tipo, eu só quero mudar que sou o sexo. Eu quero colocar que o meu sexo é feminino, só isso. A legislação não prevê. Então é uma interpretação extensiva da lei adotada somente pela jurisprudência, né? Principalmente do STJ aí, que tem adotado essas decisões. E não estranhe, outros tribunais no Brasil, que não são o STJ, os tribunais de justiça, muitos deles negam essa alteração, somente levando em consideração o fator biológico do indivíduo. Certo? Se a pessoa nasceu homem, tem toda a aparência de homem, tem a genitália masculina, os hormônios masculinos, essa pessoa, em alguns tribunais, não vão conseguir. Agora, claro que existem os recursos, a instância para essa matéria superior é STJ e vai poder, sem dúvida, isso fazer a alteração. Isso não chega a um certo momento, você falou do STJ, mas não chega a ser uma discussão do Supremo mesmo? Não envolve um pouco a Constituição? A competência do Supremo é para julgar matérias constitucionais. Isso. A Lei de Registros Públicos é uma lei federal, portanto ela é de competência do STJ. Certo. Ela é uma legislação infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Agora, se a questão for afeta a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, aí sim, sem dúvida, o Supremo vai se manifestar. Agora, para ele se manifestar sobre isso, ele tem que ser provocado. Ou através de uma ação originária, se for o caso, de competência originária, ou através de um recurso extraordinário. Isso daí não se tem conhecimento se está... Não tenho notícia de que tenha manifestação do Supremo sobre isso aí. É que, de certa maneira, o direito é uma coisa muito dinâmica e o STF tem dentro da pauta dele uma série de questões extremamente polêmicas, né? E alguns anos atrás, inclusive envolvendo isso, casamento gay. É um processo que os advogados acompanham no sentido de dessa modificação da lei.
e estão atentos à possibilidade de que isso daí, o que é hoje lei, fato, interpretação, possa ser mudado em breve? Sim. O advogado tem que estar atento a essas atualizações, né? A toda a inovação jurídica ele tem que estar atento para estar preparado para orientar um eventual cliente, né? Então, se faz muito importante essa atenção específica a esses julgamentos do STF, que não necessariamente são em ações onde a gente atua, certo, mas são ações de repercussão geral que vão vincular as instâncias inferiores. Eu estou aqui com o Antônio Alves, advogado. Eu quero que você dê uma declaração final nesse sentido, explicando, orientando a quem tenha algum tipo de dúvida, como ela pode tirar as dúvidas que que a gente não pôde aqui discutir aqui no programa, que não veio o assunto. Certo. Se você passar por essas situações que foram faladas aqui, alteração do sexo, nomes que expõem você ao ridículo, erro de grafia no nome, se você quiser acrescentar um nome que você é conhecido na sociedade, então você pode procurar qualquer advogado, certo? Pode procurar a Defensoria Pública se não tiver condições de arcar com os custos do advogado, e certamente você terá aí toda a assistência necessária. Eu queria falar sobre um projeto de lei, Wendel, que é chocante, certo? Do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, isso, e da deputada Érica Cocai, acho que ela é do PT, do Rio de Janeiro também. Tem um projeto de lei de 2013, onde eles sugerem que se transforme em lei a possibilidade de pessoas menores de 18 anos fazerem a cirurgia de mudança de sexo, a cirurgia a transgenitália que chama, certo? Sem autorização dos pais. Isso é inconstitucional, isso é ilegal e certamente não vai passar, mas cabe fazer o registro para as pessoas ficarem atentas. Imagine uma pessoa que não tem capacidade para assinar um compromisso simples de vida, um contrato de aluguel, uma pessoa menor de 18 anos. Não pode nem votar. Como é que ela vai poder decidir se vai ou não mudar de sexo sem o consentimento dos pais? Se no futuro essa criança se arrepender, como é que fica? A lei prevê a possibilidade de mudança, mas se ela se arrepender, entendeu? Ela não prevê nada. Então é bom os pais, as famílias estarem atentas a essa situação aí. E é uma situação que não é necessariamente nova, mas é de uma discussão recente, né? Tem sido discutido e é preciso amadurecer porque termina tendo excessos dos dois lados. Dos dois lados, como eu falei no início, sempre. A gente vai para um intervalo, a gente volta já. Quero agradecer mais uma vez ao advogado Antônio Alves. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? E de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu agora estou aqui com o Fernando Guerra Filho, advogado. Muito agradecer a presença, a contribuição. A gente tem discutido no Brasil hoje sempre pautas que estão nos noticiários, e o STF, na semana passada, determinou, na sua primeira turma, o recolhimento domiciliar noturno para o senador Aécio Neves. Algo que a população não estava muito acostumada a ver isso. É uma decisão comum essa do STF, doutor Fernando? Veja, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, saudar o povo alagoano, e é sempre importante os canais possibilitar a informação do povo. Afinal, não é à toa que Francis Bacon, do alto da sua inteligência, disse que conhecimento é poder. E eu procuro, e todos nós procuramos, a cada dia aprimorar os nossos conhecimentos, e o povo, mais do que nunca, deve sabê-los. Então, de uma forma geral, o que a gente pode falar a respeito disso? O sistema constitucional é um sistema relativamente novo, é de 88, e esse sistema constitucional, ele não adveio por acaso. Nós tivemos uma fase anterior muito preocupante, que era uma fase de um Estado considerado policialesco, um Estado onde a arbitrariedade imperava ante aos direitos do cidadão, um Estado onde o poder central imperava ante o poder geral do povo. E nós vivemos em uma res pública, coisa pública, e nessa res pública tem que imperar o interesse coletivo. Agora, o império do interesse coletivo deve estar submetido a regras claras e uma regra constitucional. E quando eu falo disso, e a população brasileira e alagoana, a maioria das vezes não sabe da técnica jurídica e também da história, porque é olhando para trás que se caminha para frente de forma firme e segura. O que é que a gente observa? É que essa Constituição está aí, prevendo uma carta de direitos, os chamados direitos fundamentais, para evitar que o que o que aconteceu conosco antes da Constituição de 88 volte a acontecer. Agora, os abusos, os excessos devem ser verificados pelos órgãos competentes sem violação à Constituição. Então, o Supremo, ele é o guardião da Constituição. Ele é o guardião daqueles direitos que foram encartados lá na Constituição pelo legislador constituinte originário que criou a Constituição sob os auspícios dos direitos sociais, dos direitos do povo, sob a evolução dos direitos, porque nós saímos de uma fase de um direito primitivo, digamos assim, para um direito humanitário. E hoje, mais do que nunca, a nossa Constituição, ela deve ser um marco referencial para a nossa sociedade, para o Estado Democrático de Direito. Então, quando há deturpações dentro dessas previsões constitucionais, o Supremo é o guardião e ele deve ser aquele que deve verificar pontualmente ou de forma geral se pode ou não, se deve ou não manter determinadas posições com base na Constituição. Então, nesses casos, principalmente quando se verifica um caso em que existe um político, existe pessoas do próprio Estado praticando determinadas condutas, essas chocam mais a sociedade e chama a opinião pública, e essa opinião pública às vezes quer uma posição
que na realidade não é a posição constitucional, não é a posição que deve ser aplicada sob o prisma da Constituição, embora a sociedade queira aquela posição. Então o Supremo, ele vem exatamente para garantir um julgamento conforme essa Constituição. Nesse sentido, o recolhimento domiciliar noturno é um tipo de prisão? Quando a gente fala em prisão, a Constituição, o legislador constituinte originário foi bem claro. Colocou lá na Constituição que nenhum cidadão pode ser preso senão por duas formas de prisão ou espécies, que é a prisão em flagrante delito e a prisão por ordem judicial. Então só pode ser preso em flagrante ou por ordem judicial. Isso é um comando expresso da Constituição, exatamente para evitar um estado policialesco. E aí, dentro dessas prisões, até então, vigorava um regime no Código de Processo Penal, e nesse regime, que também remete à Constituição, porque ela é o nosso paradigma, a Constituição diz que essas duas espécies de prisão, flagrante e por ordem judicial, ela somente será aplicada na exceção, na excepcionalidade, porque a liberdade é a regra. Agora, caso haja necessidade de forma fundamentada, os dispositivos devem ser aplicados. Então, o cidadão, de uma forma geral, deve ser mantido em liberdade, salvo os casos em que a sua permanência em liberdade comprometa o sistema constitucional, comprometa o sistema de segurança de uma forma geral, e aí sim é cabível. Então essas duas prisões podem ser aplicadas, só que nesse contexto, em 2011, o Código de Processo Penal sofreu uma alteração, e essa alteração criou exatamente um mecanismo para reafirmar ainda mais essa ideia que a Constituição plantou em 88, que era da liberdade como regra. E o Código, em 2011, foi alterado e criou no artigo 319 o sistema das medidas cautelares diversas da prisão. Então, medida cautelar diversa da prisão é aquela em que, não havendo necessidade, não havendo adequação da prisão preventiva, se aplica uma medida menos grave, que é a chamada medida cautelar, que está lá com previsão no artigo 319 por alteração legislativa em 2011. Ou seja, a medida cautelar não é um tipo de prisão. Não é uma espécie de prisão. Mas ela é uma medida existe, diversa da prisão. Por que existem as medidas cautelares? Existe exatamente para reafirmar o que a Constituição disse. A prisão é uma exceção. Se o indivíduo não comporta aquelas condições para estar preso, ele deve ser colocado em liberdade mediante algumas cautelas. Quais? Aplicação de medidas diversas, por exemplo, restrição, né? Ficar recolhido no seu domicílio, por exemplo, uma colocação de uma tornozeleira para impedir a saída dele e ficar monitorando o raio de locomoção dessa pessoa, até porque aos alagoanos e a todos, inclusive aos estudantes de direito, aos meus alunos, quando a gente estuda na sala de aula as medidas cautelares, o que a gente verifica é que também as medidas cautelares é uma solução de política criminal. Porque imagine, hoje no Brasil, nós temos um índice de mais de 60 mil mortes por ano. Hoje no Brasil nós temos mais de 100 mil inquéritos em apuração. Se for colocar todas essas pessoas na prisão de forma indistinta, nós não temos locais para colocar elas. Não temos. Já há um colapso. E se o legislador, se o operador não implementar medidas para solucionar ou trazer mecanismos alternativos para impedir essas crises, esses colapsos, nós entraríamos nele. Então, a medida cautelar diversa da prisão é uma reafirmação de que a liberdade é a regra. Agora, não é a liberdade, né, deixada sem qualquer cautela, porque aí poderia voltar a praticar o crime. Precisa-se de cautela naqueles casos em que
o Poder Judiciário, que é aquele que analisa, verificar que aquela pessoa necessita ser monitorada, se for o caso, né, ou qualquer outra medida diversa, para que então não mantenha ela presa, porque mantendo ela presa, existe uma série de fatores que pode ser prejudicial, inclusive, para o sistema que a Constituição estabeleceu. Mas não fica parecendo que a medida decidida para o Aécio Neves, senador Aécio Neves, foi um meio termo entre regime semiaberto e prisão domiciliar? Olha, quando a gente tratou desse ponto de medidas cautelares, o Rui Barbosa dizia que só existe um direito coeso, correto, racional e razoável quando esse direito é aplicado não só a mim ou a você, mas é aplicado também àqueles que a gente entende que é nossos inimigos, que são os autores ou infratores ou violadores da lei. Então, o direito só é bom quando ele resguarda o meu direito e resguarda o direito daquele que pratica fato considerado ilícito. Então, nesse ponto, se trata de uma personalidade política, de uma personalidade pública. E quando ele pratica um crime, logicamente que o ato praticado por ele, o suposto fato criminoso praticado por ele, ganha um relevo maior. Diferente de um crime praticado por um cidadão comum. Ele é um cidadão público, uma figura pública, e isso aí gera todo um apelo midiático também, e a sociedade, tendo em vista essas informações, tendo em vista esses atos que, na maioria das vezes, se torna repugnante, se revolta, se choca, e isso tudo vem com um clamor popular muito forte, um apelo popular muito forte. Então, por isso que deve haver mecanismos, devem haver órgãos competentes para analisar com prudência, para analisar com cautela, para evitar que se aplique um direito de forma precipitada, até porque nós já vimos na história que o direito aplicado de forma precipitada é uma forma de pré-julgar e julgar de forma incorreta. E o Brasil, se nós pegarmos a história nossa, é um país com uma democracia jovem, mas com um nível de erros judiciários gritantes. E nós não podemos analisar um caso generalizando. E se esse caso é pontual, o Supremo Tribunal Federal, o órgão competente, deve analisar pontualmente as questões atinentes a ele. Se há necessidade, se há constitucionalidade na manutenção do afastamento ou na aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, que se aplique. Agora, dentro do critério constitucional, porque fugindo desse critério, nós abrimos um precedente muito grave. Um precedente que já aconteceu na história no Estado nazista. O Estado nazista é regulado por lei, mas não tinha uma Constituição como nós temos. E a regulamentação por lei ordinária, às vezes, gera uma situação que nós imaginamos que está legalizada e que é perfeitamente adequada, quando na realidade pode ser, de alguma forma, burlada, pode ser manipulada, e foi o que aconteceu no Estado nazista. Hitler matou, praticou ali o Holocausto e estava amparado por um sistema legal, só que a Constituição é exatamente o que se diz os direitos sociais, o direito do povo consagrado, e o nosso sistema ele estabeleceu um sistema hierárquico que diz: se a norma entra em vigor e vai de encontro à Constituição, ela não pode permanecer. E aí nós temos vários sistemas: preventivo, repressivo, difuso, o sistema de adoção por qualquer juiz ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que vai analisar. E nesse caso do Aécio, há uma séria discussão a respeito da possibilidade do Supremo afastá-lo e do Supremo ter aplicado uma medida cautelar diversa da prisão, porque é isso hoje que gera a grande polêmica. Ele pode ser afastado pelo Supremo? O Supremo tem legitimidade para isso?
ou o Supremo não tem legitimidade porque a própria Constituição impede uma aplicação de prisão, de afastamento do mandato, de medida cautelar. Hoje, é esse ponto nodal, né, para que o Supremo, então, possa chegar a um consenso dentro do aspecto constitucional. Embora, né, nós saibamos que no Supremo Tribunal Federal nós temos uma composição hoje, né, uma composição que tem pontos de vista diferentes. Não são unânimes de uma forma geral nesse posicionamento, no que toque a esse posicionamento. E tanto é que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela analisando esse pleito da Procuradoria-Geral da República, afastou o senador, então senador... Já tinha afastado o Delcídio. Né? Já tinha afastado, mas o Delcídio, a decretada preventiva dele, num caso em que a Constituição diz que não poderia. Já tinha decretado a prisão e afastado ele. E agora é o senador Aécio Neves, e aí aplicando uma medida diferente, né? Aplicando o afastamento dele com medidas cautelares, inclusive recolhimento do passaporte, para que ele então não possa sair do Brasil. Pois bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Estou aqui com o Dr. Fernando Guerra Filho, estamos aqui falando da parte da decisão da primeira turma do STF. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Dr. Fernando Guerra Filho e falamos aqui de medidas cautelares. Discutimos a primeira, que seria o recolhimento noturno domiciliar, mas tem outras, né, doutor? São várias, né? O artigo 319 traz um leque de possibilidades para o judiciário, para o magistrado, para que ele então, dentro da adequação e da necessidade, ele aplique uma ou mais ou uma e outras associadas a essas medidas cautelares. Então vejam, é uma possibilidade hoje, né, do indivíduo que cometeu um ilícito sem gravidade, ou do indivíduo que cometeu um ilícito sem violência, sem grave ameaça, naqueles pequenos delitos que não são aplicadas as medidas alternativas da Lei 9.099, né, que superam os 2 anos, né, que passam de 4 anos, que é a possibilidade de aplicação da prisão preventiva. Então, esses crimes que é possível, né, o judiciário aplicar essas medidas cautelares para evitar, inclusive, o inchaço do sistema prisional, o judiciário pode o fazer. Né? Agora, tudo isso necessita de uma verificação dos fatos. Né? O fato que está sendo imputado, se tem violência, se não tem, que é exatamente a adequação e a necessidade que o próprio dispositivo vai falar nele, que é o dispositivo que traz lá o 319, com as disposições específicas trazidas pela lei em 2011. A proibição de deixar o país é uma delas? É uma delas. Então ele traz um leque. Então tem desde comparecimento, né, mensal ou dentro de um período que o judiciário estabeleça, a monitoramento eletrônico, a recolhimento domiciliar com impedimento de saídas noturnas. Então até essas possibilidades que a gente vê aí, geralmente lá os juízes aplicam ela
na maioria das vezes aplicam o monitoramento eletrônico, que seria um mecanismo mais eficaz. Nesse monitoramento eles colocam um raio para que o indivíduo fique, através de um sistema de monitoramento, fique limitado àquele raio. Então são vários. Limitar a função pública de um indivíduo é uma das prerrogativas? Aí o que é que acontece? Aí se tem um sistema político também envolvido. Então a Constituição estabeleceu que o voto popular é um voto sagrado, né? Tanto é que o sufrágio ele é um direito consagrado, né, da humanidade, não é do indivíduo em si, mas da humanidade, inclusive possibilitando a ele o sigilo do seu voto, e outros fatores. Então, quando se tem um sistema baseado na res pública, república, coisa do povo, em que o povo tem o poder de eleger os seus mandatários, eleger os seus representantes legais, esse povo é soberano e ele elegeu alguém para representá-lo, e somente o povo é que tem o poder de retirar essa outorga concedida por eles, ou o sistema que foi criado pelo legislador constituinte originário. E aí vem um grande problema. Poderia o Supremo, violando a soberania do povo, retirar esse parlamentar? O sistema constitucional permite alguns casos, mas a nossa Constituição, sob o aspecto também do direito penal e do direito processual penal, sobretudo porque a liberdade e a vida são bens consagrados, e são os mais sagrados bens que nós temos no nosso regime. Então, esses direitos precisam ser analisados com cautela. E aí o Supremo se debruça a respeito disso e vai travar um embate, às vezes até gerando uma crise de poderes. Legislativo, sob o aspecto do artigo 53, dizendo o senador não pode ser preso senão por crime inafiançável. No caso dele, ele não foi preso em flagrante, não poderia ser preso. Também dizendo, ora, se ele não pode ser preso, a medida cautelar não pode ser aplicada a ele, porque o artigo 53 gera uma incidência na questão das medidas cautelares. Por quê? Porque no Código de Processo as medidas cautelares está no título 9, que fala de prisões. É uma medida alternativa à prisão. Então, logo, sob uma interpretação, poderia ser dada essa vertente, que provavelmente deve ser a dos parlamentares que ingressaram com uma medida no Supremo, para que seja tomada uma posição a respeito desse fator, aplicação de medida cautelar a membro do Senado, do Congresso Nacional. Então, nesse ponto, é onde reside a questão. O Senado diz... O senhor citou no início, no bloco anterior, uma frase de Rui Barbosa, e até uma frase que eu acredito que seja dele, dizendo assim que talvez a pior das ditaduras fosse a dos judiciários, porque não teria mais a quem recorrer. A gente pode se preocupar, em termos de sociedade brasileira, a termos uma ditadura do judiciário? Olha, o judiciário é uma instituição que tem grandes profissionais que, na sua maioria, representam a hombridade, representam o que há de melhor, dentro do aspecto julgar. Mas nós sabemos que hoje as demandas que vão para o judiciário são enormes e necessita-se de juízes capacitados, necessita-se de uma estrutura para que se dê um julgamento célere, e um julgamento sério. Então, é preocupante nesse aspecto. O que Rui Barbosa disse lá atrás, hoje é perfeitamente analisado e possível de aplicação sobre essa interpretação. A ditadura do judiciário no sentido de que o não julgamento na forma correta, o não julgamento na forma eficaz, gere exatamente o que ele disse lá atrás.
e que preocupa a todos nós. Até porque hoje as instituições estão fortalecidas, né? O povo cobra, tem mecanismos para cobrar dessas instituições posicionamentos, mas nós vivemos numa sociedade em que hoje as demandas são enormes. Então, por exemplo, hoje nós temos uma situação de mais de 100 mil inquéritos policiais pendentes de investigação ou até mesmo pendentes de análise pelo judiciário. Mas isso por quê? Isso por uma série de fatores, né? Dentre eles a carência de funcionários, de magistrados, né? Temos comarcas no interior aqui de Alagoas que não tem juízes, que são juízes substitutos substituindo em 1, 2, 3, 4 comarcas. É humanamente impossível. Então, uma pessoa que está presa dependendo de um juiz substituto no interior, que ele é substituto em 2, 3, 4 comarcas, esse indivíduo está submetido ao império de uma ditadura. E a ditadura, né, sob o aspecto judicial. Porque se o judiciário não analisa a questão da liberdade, que é um bem consagrado, ele está aplicando uma forma de ditadura a esse indivíduo, sob o auspício da arbitrariedade, mantendo, além do tempo permitido por lei, alguém que não deveria ser mantido. E hoje, por exemplo, o CNJ procura verificar essa situação sob o aspecto da audiência de custódia. A audiência de custódia é exatamente uma medida do Poder Judiciário para evitar esse enfoque, né, da manutenção de prisões indevidas. Agora, o grande problema no Brasil se chama espetacularização do processo penal. E o processo penal, na história, né, Francesco Carnelucci, um italiano que escrevia sobre o processo penal, processualista então, ele disse num pequeno grande livro, que é uma das bíblias do processo penal, As Misérias do Processo Penal, ele relatava naquela época, né, que a sociedade se imbuía, né, nessa verificação dessa espetacularização do processo penal. Né? Existia julgamentos coletivos para a sociedade ver aquele julgamento, se vir, né, de exemplo. E naquela época ele mostrava que, na maioria das vezes, isso gerava um julgamento precipitado. Tanto é que nossa Constituição impede determinados pré-julgamentos. A própria Justiça Alagoana, na vara da Fazenda Pública, concedeu uma decisão e determinou que o Estado de Alagoas e os agentes do Estado de Alagoas não podem expor o indivíduo que está sendo alvo de uma investigação criminal. Por quê? Porque se expõe a pessoa, se expõe a família da pessoa e depois lá na frente essa pessoa é absolvida, né? Não se encontra nada e na maioria das vezes hoje o que se vê é uma acusação precipitada, querendo dar satisfação rápida à sociedade, e isso gera o que a gente chama de erro judiciário. Causando até morte, né? Temos um caso de suicídio essa semana, né? Um professor da universidade acusado injustamente, e ele se suicidou e deixou uma carta lá dizendo que a maior decepção da vida dele foi exatamente ser acusado de forma injusta, sem que se tivesse qualquer elemento suficiente para que ele pudesse vir a ser acusado. Tanto é que nós temos no Estado brasileiro vários casos de erro judiciário, desde aquele caso que nós sabemos dos irmãos Naves, até recentemente esse caso do professor que se suicidou por conta de uma acusação injusta. Que a sociedade precisa rever isso também, né? Precisa. Professor, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço e me coloco à disposição sempre para trazer para a sociedade informações necessárias e precisas. Eu agradeço também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.